Olá pessoal, eu sou Yuri Tonello e nesse episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o fetichismo da mercadoria. Vocês devem ter visto o último vídeo da Letícia Parks aqui no nosso programa, que tratou da teoria do Mbembe e neoliberalismo. Como a gente muito bem fez, a ideia era fazer a crítica mais profunda, na raiz, desse sistema. E a gente vai aqui ao longo dos programas tentar abordar temas anticapitalistas, a crítica ao capitalismo em distintos âmbitos, tanto do ponto de vista econômico, da exploração, passando pela cultura, a discussão das artes hoje, a discussão ecológica, ambiental, mas também, e eu trouxe nesse episódio, uma reflexão sobre a dimensão subjetiva a partir do conceito de fetichismo da mercadoria. E eu queria começar esse episódio lendo um poema de um heterônimo do Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, que ele trata um pouco dessa angústia subjetiva frente ao mundo. Então eu vou ler esse poema para vocês. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco. A mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa com uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Você também acha essa descrição do Fernando Pessoa, do seu heterônimo Álvaro de Campos, que expressa uma certa angústia subjetiva do mundo? Pois saiba, Marx também fez uma descrição genial a partir desse conceito do fetichismo, que está dentro da sua teoria econômica, mas ajuda a gente a compreender os dilemas subjetivos como esses que estão abordados no poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. De certa forma, a chave do que a gente quer expressar é esse estranhamento que o poeta muito coloca frente ao mundo e frente a todas as coisas. E esse sentimento de angústia, estranhamento, é o que a gente vai tentar abordar a partir desse conceito de fetichismo nesse episódio. A teoria do fetichismo da mercadoria está ancorada na concepção materialista e dialética do Marx. E aí a gente entender, desse ponto de vista, o trabalho humano é fundamental. A rigor, outras formas de vida trabalham. Você pode falar, uma aranha trabalha, uma formiga trabalha. Mas só a humanidade tem uma capacidade específica de trabalho que pressupõe uma ideação e um momento criativo, uma planificação na nossa mente quando a gente vai trabalhar. Então a gente faz um trabalho, um esforço prévio e a gente concretiza aquele esforço a partir da nossa prática, na nossa praxis, como fala o Marx. Mas por que então a consciência, ou essa ideação, essa nossa capacidade, não é o que distingue a gente como ser humano e o Marx fala no trabalho humano, Isso é muito importante, porque a gente pensa, reflete o tempo inteiro sobre distintas coisas. Mas é quando a gente externaliza essa nossa subjetividade, quando a gente vai lá e concretiza ela, por exemplo, na confecção dessa xícara ou na confecção de uma mesa, de uma folha, a gente objetiva a nossa subjetividade no mundo. Aí sim a gente faz o encontro dessa ideação com a capacidade prática, com o trabalho. A não ser naquele filme, por exemplo, O Segredo, Aí você começa a pensar alguma coisa e o mundo começa a se realizar com o pensamento. This is me thinking about pizza. Mas tirando esse filme, o que determina a confecção, a produção e a reprodução das coisas é o trabalho humano. Ou seja, o que a gente quer apontar aqui é que a humanidade tem distinta essa combinação entre idealizar e conceber praticamente. Para a gente retomar uma grande figura da literatura, o Fausto do Goethe percebeu numa conversa com o Mefistófeles, que não era no início o verbo, era no início a ação. Daqui que o trabalho pode ser fonte de exploração ou fonte de criação, Você pode criar máquinas, robôs, inteligência artificial, tudo para facilitar o nosso intercâmbio harmônico com a natureza, envolver a produção cultural, artística, científica, intersubjetiva, ou você pode degradar o trabalho, que é o que a gente vê no capitalismo. Daqui que o trabalho pode ser fonte de exploração no nosso sistema, mas ele poderia ser fonte criativa, A gente poderia criar máquinas, robôs,
inteligência artificial, tudo a serviço do melhor intercâmbio entre a humanidade e a natureza. Poderia desenvolver a nossa dimensão científica, cultural, artística, poderia desenvolver outros Fernandes Pessoas com muitos heterônimos, com muitas personalidades, né? Se florescer da personalidade, da subjetividade humana. Mas o que a gente vê no nosso sistema é o contrário disso, né? O trabalho é a expressão da exploração, do aprisionamento subjetivo, do dilaceramento, né, da nossa subjetividade. Mas o que a gente quer trabalhar aqui é como no capitalismo se manifesta, né, esse aprisionamento da subjetividade, esse estranhamento da gente com relação ao mundo e às coisas. Então vamos entrar diretamente na teoria do fetichismo da mercadoria do Marx, capítulo 1º da sua obra O Capital, de 1867. O Marx, nessa obra, ele trata de um enigma, né? Um segredo que está presente nas mercadorias, uma vez que elas são uma unidade central no conjunto do nosso sistema, né? O nosso sistema, o Marx começa lá o Capital falando: as sociedades onde predomina o modo de produção capitalista aparecem com uma imensa acumulação de mercadorias. E aí ele vai tentar decifrar esse segredo. É justamente sobre esse enigma da mercadoria que também se camuflam muitas das angústias, né? As descrenças, desesperos, esse incrível deserto do real que esse mundo das mercadorias, essa forma mercadoria, desenvolve para o conjunto das nossas relações. Então, o Marx, no seu estudo, ele fala o seguinte sobre uma mercadoria, né? Que a gente vai começar então a desvendar esse enigma. Ele fala assim: uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa muito intricada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos. Então ele usa essas expressões para justamente trazer o debate, para a gente ver esses melindres aí por trás de uma mercadoria que parece uma coisa tão banal à primeira vista, né? Aí o Marx continua: quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso. Quer considere do ponto de vista que satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. Então, ou seja, o que o Marx está querendo dizer é que, do ponto de vista de valor de uso, quando a gente vai analisar esse enigma, né, a gente pensar mercadoria celular, por exemplo, analisando esse enigma, do ponto de vista do valor de uso não tem nenhum segredo, né? O celular serve para ligar, para trocar mensagem, ou uma xícara serve para você tomar um café. Então, do ponto de vista do valor de uso, ou a mesa para você apoiar uma coisa, não existe nenhum grande segredo em relação à mercadoria, não está aí o enigma dela. Também o Marx continua argumentando que, do ponto de vista de que ela é produzida pelo trabalho humano, também não tem nenhum enigma, né? As mercadorias são produtos do trabalho humano, então também não está aí o segredo da mercadoria. Uma outra característica do ponto de vista quantitativo é que as mercadorias são produzidas pelo trabalho abstrato, né? Pelo trabalho humano. Todas as mercadorias são produzidas em uma determinada quantidade de tempo, né? Então você gasta um determinado tempo para produzir uma xícara, um celular, ou uma mesa, ou uma cadeira. E essas distintas quantidades de tempo também não constituem um segredo, né? A humanidade, em distintos momentos, ela se interessou pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir um determinado objeto. Então as mercadorias, elas têm uma qualidade, elas têm um valor de uso, elas têm um sentido, né, para que elas servem, e elas têm uma quantidade de trabalho para serem produzidas. Então, se não está nenhuma dessas coisas, né, o segredo da mercadoria, o Marx fala: então onde está esse enigma? Então o Marx, ele vai fazer esse comentário, né? Ele fala assim: de onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que assume a forma mercadoria? Evidentemente, ele surge da própria forma. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade de valor dos produtos do trabalho. A medida do dispêndio de força humana de trabalho, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza do valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Então percebam o caráter genial dessa passagem do Marx, que ele desvenda esse enigma a partir da forma, né?
A nossa forma de produção de todos os objetos que a gente consome, daquilo que é dos nossos valores de uso, né, do que a gente utiliza, é feita de maneira privada para ser conduzida ao mercado, né? Essa é a forma mercadoria. Você produz e ela se realiza no mercado. Essa forma, ela na verdade acaba escondendo a relação entre as pessoas, né? Quando a gente chega na igreja do consumo, né, o shopping center, por exemplo, a gente se defronta com um mundo de mercadorias e parece que quem tem a subjetividade ali são elas, né? Elas têm seus preços, elas se afirmam umas em relação às outras, um produto é melhor que o outro, elas estão o tempo inteiro se comunicando conosco, né, na sociedade de consumo, e quem está estranhado naquela relação são os seres humanos, né? Daquelas mercadorias todas que estão se afirmando, por exemplo, no shopping, lojas, no centro, enfim, o que está escondido por trás delas é quem são os trabalhadores e as trabalhadoras que realizaram aquelas mercadorias, né? Então se inverte a relação, porque quem produz as mercadorias são os trabalhadores, é o trabalho humano. Mas por trás daquelas mercadorias está escondida uma subjetividade, está camuflada uma subjetividade que faz com que a mercadoria ela se afirme. Mas você não imagina quando você compra um celular ou compra qualquer outro objeto, quem foi o trabalhador que fez, a trabalhadora que fez, qual era o sentimento subjetivo dele, ele estava triste, estava feliz, estava nesse contexto de pandemia, qual era o sentimento, né? Essa relação entre os trabalhadores e o produto do seu trabalho, então ela fica escondida na forma mercadoria. E isso é o que o Marx percebeu brilhantemente e que ele chamou de fetichismo da mercadoria, né? Esse é o fetiche, né? Ela esconde a subjetividade do trabalhador. Daí a expressão dele, né? Uma relação social entre produtores do trabalho assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas, né? Os criadores são os trabalhadores, as criaturas são as mercadorias. Mas nesse mundo parece que as criaturas são os sujeitos, né? Se afirmam. E a gente sente tudo um pouco estrangeiro, tudo o nosso subjetivo é o que é o nada, né? Daí a expressão do Marx de fetichismo da mercadoria nessa nossa sociedade. E esse fetichismo que se incrusta nessa própria produção das mercadorias, né? Por isso que todo mundo ao nosso redor, esse é um exercício que a gente sempre faz, né? E convida todos que estão assistindo o nosso programa a fazer. Se olhar ao seu redor, qualquer coisa, né? Então você olha a parede, foi feita por um pedreiro, uma mesa, uma cadeira, esse papel, tudo produto da classe trabalhadora, né? Mas ela fica escondida, porque o que se afirma o tempo inteiro são as mercadorias, né? Essa subjetividade está aprisionada, então isso que o Marx percebe. E a mercantilização desenfreada de todas as coisas na nossa sociedade capitalista, tudo é mercantilizável, né? Até o imaterial é mercantilizável, até os sentimentos, o amor, a subjetividade, a amizade, muitas coisas se tenta mercantilizar. Então se aprisiona essa subjetividade e nesse movimento desenfreado de mercantilização da sociedade, cada vez mais vai colocando o ser humano na condição de estranhamento frente ao mundo, frente à sua condição de existência do sistema capitalista, né? Daí uma outra expressão que o Marx usa no manifesto, né? Tudo que era estável e sólido desmancha no ar, que é esse movimento irrefreável do capital coloca os seres humanos diante desse mundo, né? A perplexidade humana diante desse mundo da mercadoria. Daí a gente se coloca o problema do sujeito, né? Da subjetividade. O Marx tem uma resposta para isso, porque o Marx pensa justamente o fetichismo da mercadoria à luz de que a produção das mercadorias é feita pela classe trabalhadora, né? Daí ele pensa a emergência da classe trabalhadora, a afirmação subjetiva, né? A construção de um sujeito coletivo, proletário, com uma resposta profunda, radical, né? Um grande volume de forças que possa questionar a lógica desse sistema, né? Porque o grande problema que apareceu na filosofia era como fazer a subjetividade se expressar. Então, como fazer para a subjetividade humana se expressar, né? Muitos teóricos, talvez o Michel Foucault foi um dos principais, enveredaram pelo caminho da resposta subjetiva individual, né? Então, você pode pensar a sua relação com o mundo individualmente, suas relações sociais, sua dimensão psicológica, o seu corpo, e tentar encontrar, né, os mecanismos de coerção para buscar alguma resposta. Em muitos terrenos, inclusive, do ponto de vista psicológico, na psicanálise está aí
para demonstrar isso, essa resposta ela pode ser colocada, né, para um indivíduo em uma determinada circunstância. Mas ela não vai resolver, ela não vai questionar, ela não vai na raiz do problema que o Marx apontou, né, que é uma lógica do conjunto do sistema. Daqui que esse questionamento em relação ao estranhamento do mundo aparece no pensamento do Marx, por isso ele é muito profundo, por isso ele mantém uma atualidade enorme, como um questionamento ao conjunto dessa lógica, né? Ao conjunto desse fetichismo que coloca as mercadorias como centro da nossa sociedade e a subjetividade humana, e as ciências, e a cultura, e a arte, e sobretudo a vida proletária, né? As vidas negras, por exemplo, no nosso país, de maioria proletária, relegadas a uma condição de total descartabilidade. Então a batalha individual, não por um acaso, ela foi incorporada pelo neoliberalismo, né? Nos anos 90, nos anos 2000, o grande discurso era arrasar a classe trabalhadora, a maioria pobre da população, retirar direitos, terceirizar. Bom, estão chegando até a uberização agora, nos tempos atuais, mas incorporando algumas demandas, né, dos indivíduos, de alguns grupos, de alguns coletivos, para dentro do Estado. Então, essa foi a estratégia do neoliberalismo e daí, inclusive, que as mazelas sociais não têm parado de crescer, né? Por isso a importância da gente questionar as coisas pela raiz. Então, a importância da gente questionar os motores fundamentais do aprisionamento subjetivo, né, da personalidade humana, enfrentar a lógica do capital e a lógica mercantilizante é fundamental, né? Porque essa lógica que aprisiona, mercantiliza tudo, né? A gente pode falar desde o amor, dos desejos, das fantasias, dos corpos, da cultura, esses distintos âmbitos que a classe dominante, com seus aparatos de repressão e sua indústria cultural, utilizam para manter o seu domínio, né? E eles têm uma grande força material para dominar e para manter essa estrutura. Por isso que se coloca a questão fundamental da estratégia, né? Qual a estratégia que a classe trabalhadora, os trabalhadores podem ter para mudar, né? Reembaralhar essas cartas e questionar de conjunto as regras do jogo e o conjunto da lógica desse sistema, né? É necessário, e aí o que o Marx vê a potencialidade da classe trabalhadora. O Marx fala, essa classe, que hoje, no vídeo a gente comentou no último vídeo, né? 3,3 bilhões de trabalhadores, uma classe poderosíssima, no nosso país, inclusive, muito grande, de dezenas de milhões de trabalhadoras e trabalhadores, poderia ser uma força organizada a questionar o conjunto desse sistema, o conjunto dessa lógica desigual de exploração e de opressão e aprisionamento da nossa subjetividade, né? A lógica fetichista da mercadoria. E por isso a gente quis trazer a teoria do Marx, né? Porque é uma resposta de subversão completa, né? De revolução social, de mudança de cima a baixo do conjunto das relações e questionamento dessa lógica fetichista. Com essa teoria a gente poderia pensar, né, na emancipação de uma ampla parcela da população com condições de produzir ciência, cultura, arte e colocar a subjetividade humana à frente, né? A relação intersubjetiva entre os humanos, a relação com a natureza de maneira harmônica, à frente, de maneira planificada, pensada, e não essa maneira irracional, né? Essa maneira brutalizante que a gente vê nessa lógica destrutiva do capitalismo. Então, só quis trazer essa questão para a gente fazer uma série de debates anticapitalistas, né? E nesse eu trouxe o conceito de fetichismo da mercadoria do Marx, mostrando inclusive essa forte teoria, né, do Marx, do fetichismo. Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre a alienação. Essa resposta do Marx é impressionante, né? Porque o Marx pensa a emergência, ele não pensava eu vou criar uma teoria e vai mudar o mundo, um filósofo vai criar. O Marx falava assim, a história coloca as questões e a emergência de um sujeito coletivo, que é a classe trabalhadora, né, uma classe, pode ser uma resposta poderosa ao conjunto de dilemas que a humanidade está enfrentando, né? Por quê? Porque esse sujeito coletivo, né, e daí a estratégia socialista, né, da transição socialista, do questionamento anticapitalista desse sistema, está em perceber que esse sujeito que produz e reproduz o conjunto da vida poderia questionar o conjunto dessa lógica fetichista. E aí a gente trouxe, né, desse ponto de vista, essa dimensão subjetiva para mostrar o quanto que a teoria do marxismo, né, alguns falam, não, que o Marx fala só sobre economia, sobre as relações de produção, o Marx mostra como a produção e reprodução
material da vida determina muito, né, nos nossos dilemas da consciência, da ciência, da cultura, das artes, da religião e nos nossos dilemas subjetivos. Então, por isso a gente quis trazer esse conceito de fetichismo da mercadoria e vamos abordar em próximos vídeos outros conceitos para a gente colocar, desenvolver aqui essa perspectiva anticapitalista hoje, né, e a atualidade desses conceitos para a gente. Então é isso, eu queria agradecer a todos. Então quem gostou desse vídeo, quiser fazer comentários, a gente está tentando responder todos os comentários que estão surgindo. Sugestões também do que você quer abordar, o que a gente pode analisar do ponto de vista marxista. Aí eu, a Letícia, podemos fazer vídeos aí também. E quem gostou desse conteúdo, vamos propagar, porque é a nossa mídia, né, o Esquerda Diário, sua mídia anticapitalista é uma mídia militante, que tenta colocar a luta de classe nas suas mãos, né, e daí a gente vem tentando colocar esses conceitos. É construída uma mídia pelos trabalhadores e compartilhar esse vídeo pode ser um momento fundamental da gente tentar colocar essas ideias para frente, né? E espalhar as ideias marxistas. Então é isso, gente. Obrigado.